às vezes a gente está assim no nosso dia a dia, na correria, nisso que a Josi falou, né? Deus, assim, está passando entre nós, Deus está aqui e a gente não percebe a doce presença dele, né? E eu comecei a me perguntar, né? O Gustavo, há 4 semanas atrás, ele ministrou sobre, segundo Crônicas, acho que 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu os ouvirei do céu e sararei a sua terra. E isso ficou assim no meu coração, mas o que falta para a gente ver esse lugar? O que falta para a gente perceber esse lugar? Para a gente ser ministrado nesse lugar, para a gente fazer diferença. Daí depois, nosso irmão Jonatas ministrou sobre a gente ser, assim, não fazer discriminação. E por que será que a gente continua no nosso dia a dia sendo assim tão arrogantes? E Deus falou para mim, falta humildade. Esses dias eu fui para um lugar e vou falar que eu fui fazer para você ver como que às vezes a gente é tão banal, né? Eu fui fazer botox, gente. E eu tive que esperar 3 horas para em 3 minutinhos, sabe? E aquilo me trouxe uma raiva no meu coração. E assim, por ser cliente, às vezes a gente se coloca nesse lugar de arrogante. Então eu tô no meu direito. Eu fui birrenta, gente. Daí quando eu saí de lá, Deus falou, que feio. Você já ouviu o Espírito Santo de Deus ministrar seu coração numa atitude sua que você fala assim, que feio. E é tão difícil quando a gente é reprovado por Deus, mas é tão bom. Sabe por quê? Se Deus está falando no seu coração, se Deus está te reprovando nas suas atitudes, é porque Ele é seu pai. Porque quando a gente não tem pai, às vezes você vê criança assim, vocês já foram em alguns lugares de pato, parece que aquela gente fala assim, se a criança não tem pai, não tem ninguém que corrija essa criança, não tem ninguém para chamar a atenção dessa criança. E eu me senti amada ali, eu falei assim, nós precisamos nos humilhar. E daí eu ouvi essa palavra, eu pensei, o que é humilhar? O que você acha que é humilhar, Pamela? O que você define humilhar, humildade? Me fala vocês, o que vocês acham que é humildade, humilhação? Humildade Primeiro, é você reconhecer as suas vulnerabilidades e saber lidar com elas e viver através das suas vulnerabilidades, entender que quando a gente entende a nossa, a gente consegue entender melhor dos outros. Então a gente passa a ser humilde porque a gente entende que os outros também têm as suas vulnerabilidades. Amém. Amém. Alguém mais? Primeira palavra que vem assim, de humilhação, então. Vocês, às vezes a gente já pensa em ser humilhado, né? Às vezes quando... Obediência, né? Oi? Sim, tem que se colocar no lugar do outro, né? E em toda a Bíblia, a gente vê muito. Sabia que a gente vê muito? É que a gente precisa ser humilde como uma criança, humilhar e você saber que eu sou Deus. E tem tanta palavra em relação a isso. E eu, na hora, quando eu ouvi assim, humilhado, na verdade eu ouvi humilhado, assim, sabe uma voz no meu coração, humilhado. Eu falei assim, não, tá amarrado, é isso que a gente pensa, não é? Mas não, gente, humildade. Nós estamos assim diante de Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A gente precisa disso para a gente encontrar esse lugar. E eu fui procurar no dicionário que é humilhar, né? É tornar-se desacreditado, mal afamado, vexar-se, rebaixar-se, né? Tornar humilde, humilhar-se, referir-se com menosprezo e tratar com desdém, tornar ou a si sujeito a submeter, sujeitar, humilhou seu coração a Deus. Tem várias formas de você ver essa palavra, né? E ser humilhante, o trabalho em geral nobilita, mas às vezes humilha. Às vezes a gente, por exemplo, no mundo que nós vivemos, não, você não pode ser humilhado dessa forma. Quem ele pensa que está falando? Não são os sentimentos que vêm no nosso coração? E daí quando o Jonatas falou assim, que a gente precisa demonstrar Jesus. E daí a gente começou uma nova temporada da Chosen. Quem está assistindo? Aquele rapaz lá devia ser
né? Gente, ele tinha que ganhar um Oscar, porque o olhar dele, o sorriso que ele dá naqueles memes que aparecem assim, ele demonstra Jesus. É você ser assim, amável, né, Lídia? Igual a Jesus falou assim, quem olha pra Lídia fica feliz. Porque no sorriso, o sorriso aformoseia o rosto, expressa a grandeza, a beleza de Deus. E a arrogância não, né? Então, eu queria falar alguns versículos aqui que Deus ministrou no meu coração. Em Mateus 18:4 diz assim, que portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Entende? Não é aquela posição que você chegou. Uma vez um rapaz chegou assim pra mim, sabe aquela pessoa que venceu na vida? Eu falei assim, quem? Aquela que conquistou, aquela que saiu de lá de baixo, tá lá em cima, tá num posto que pode mandar, que pode humilhar as pessoas. Essa é a pessoa que venceu na vida segundo o padrão humano. Eu falei assim, misericórdia. Ele não entendeu nada do que é o verdadeiro amor. Ele não entendeu nada do que é o propósito pelo qual nós viemos a este mundo. Verdade. E eu entendi que humilhar, ser humilde na Bíblia é se sujeitar, submeter-se. E hoje, em nossos dias, temos dificuldade. Eu tenho dificuldade. Às vezes eu chego na prefeitura de Kikugawa, aquela prefeitura assim, deixa os meus nervos não. E às vezes a gente chega em certos lugares e a gente acha assim que a gente tem direito, né? Você como, eu pago os meus impostos, eu faço aquilo. Ou a mãe, né, dentro de casa, só eu que trabalho nessa casa. E tantas coisas, a gente tem jargões, a gente tem frases que não são frases cristãs. Não são frases que Jesus Cristo falaria. Né? Eu fico pensando, se Jesus estivesse nesse lugar, como que ele olharia? Né? Como que seria o filtro? Nesses dias atrás nós estudamos, né, na sexta-feira, como que deve ser o filtro? Até a Carol falou assim, a gente acho que nem falaria mais, porque se passasse ali nas pedras, sabe aquele filtro? E a Bíblia tem um filtro, né? Tudo que você deve pensar tem que ser de boa fama, agradável, né? E se a gente for passando tudo pela palavra de Deus, a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de pensar seria diferente. Verdade. Mas a gente não quer se submeter a essa palavra. A gente não quer, isso dói, né? Verdade. Por exemplo, para mim, as pessoas estão falando assim, nossa, mas você vai para os Estados Unidos. Pode ser o sonho de muita gente. Mas eu te falo que o meu sonho, né? Eu nem vou começar a falar. Eu amo essa nação. E às vezes a gente não consegue olhar uma nação, a gente não consegue olhar o casamento, a gente não consegue olhar os nossos filhos com esse olhar de Cristo, esse olhar humilde que se submete às dificuldades, às tribulações, às dores, ao parto, né? E daí quando a gente não passa pelo parto, a gente não consegue dar luz àquilo que é verdade, aquilo que é amável, aquilo que é de boa fama, porque a gente tá o quê? Tá com a nossa carne. Está com os nossos eus internos, está com aquilo que foi colocado no nosso mundo, muito arrogante ainda. E a gente precisa se humilhar. Esses dias eu estava conversando com uma jovem, e me chamou a atenção. Algo que ela comentou comigo, que certos jovens, né, tinham ido a uma célula, e quem conhece aquela música, Jinsei no Manakani? Que fala assim, né? Jesus no centro de tudo, do início ao fim. Será sempre, sempre foi você, Jesus. Jesus, nada mais importa. Nada neste mundo vai fazer sentido. Jesus, você é o centro. Tudo gira em torno de você. Jesus, você, no centro de tudo, centro de tudo. Jesus, ser o centro da minha vida, do início ao fim, será sempre, sempre foi você, Jesus, do meu coração aos céus. Jesus, seja o centro. É tudo sobre você. Sim, é tudo sobre você. Amém. E no raciocínio deles, eu falei assim, tá estranho esse negócio. As pessoas vão começar a fazer lavagem cerebral. Se você pensar racionalmente, não pode ser sobre Jesus. Não pode ser Jesus o centro. Por quê? Porque eu venho primeiro. Isso aqui está errado. Verdade. E eles não foram mais. Isso que a Josi falou, né? Que eles foram, a multidão foi ali por quê? Eles queriam pão. Se você tem algo para me dar, eu tô com você.
Quando você deixa, ou aquilo já não me sustenta mais, eu saio. Por quê? Porque o nosso centro é nós mesmos. O egoísmo existe dentro do nosso eu. Então a gente não quer sair do comodismo. A gente não quer sair do bom e estender a mão. Hoje eu vi um negócio que está surgindo na internet, parece a máscara de oxigênio do avião. Diz que quando você cai a máscara, você tem que colocar em você primeiro. E o cara falou assim, e tudo na nossa vida é assim. Se você não está bem, você não vai ajudar o próximo. Mas a Bíblia não ensina assim. E a gente já percebeu, nós cristãos, que quando a gente deixa o nosso eu e começa a estender a mão, a gente começa a ser alimentado igual. A gente começa a ser nutrido. E o mundo fala diferente, você tem que estar bem, você tem que estar bem. Mas não é assim que Deus nos ensina. Amém. Jesus veio, Ele deixou toda a sua glória, toda a sua majestade para nos unir a nós e nos resgatar. Amém? Amém. E o que humildade nos traz segundo a Bíblia? Agora, à luz da palavra de Deus. Eu vi 3 coisas, tá? Primeiro, sabedoria. Em Provérbios 11, 2 diz, vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. E no Provérbios 16, 19 diz assim, melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo dos soberbos. E às vezes nos achamos melhores do que os outros. Não é às vezes, gente. Você pode ver desde casa. Que acorda, né, nós mulheres, né, Tati, às vezes. Por que eu que tenho que limpar essa casa? O homem, por que eu que tenho que trazer a provisão? Por que é eu que tenho que fazer assim? A gente sempre fala assim, ué, eu não tenho. Então, a gente já acorda se achando melhor do que as pessoas de dentro de casa. Onde irá com os de fora, não é assim? A gente não acorda feliz igual a Lídia. Oba, vou fazer café pro meu marido, vou limpar a casa. E com alegria. Uma vez eu vi uma frase assim, se a gente entendesse para onde nós estamos indo, você seria totalmente diferente do que você é hoje. E eu fico pensando, Deus, me dá esse entendimento. Me dá esse entendimento para onde eu estou indo, porque eu quero ser diferente. Eu não quero caminhar igual o mundo caminha. Eu não quero, assim, ser soberba dessa forma. E ignorante. É ignorância. E não entender para onde nós estamos indo. O mundo vai acabar. As coisas desse mundo vão acabar e a gente não percebeu isso. Mas a gente está muito apegado com tudo na terra. Tudo na terra ainda é muito forte dentro de nós. A ponto de nos cegarmos. E não fazer com que num culto, igual esse nessa manhã, no momento de louvor, de adoração, quando a gente fala assim, levante suas mãos, mas pra quê? Se ajoelhe, mas pra quê? Se humilhe, mas pra quê? E quando Deus fala assim, que a gente precisa se humilhar, senão a gente não vai ver, a gente não vai desfrutar, a gente não vai entender, a gente vai continuar ignorante. Gente, a gente vai continuar na burrice. De continuar batendo, e a gente não vai encontrar aquilo que Deus tem para nós. A gente não vai ver a bênção que a gente tem pela frente. A gente não vai ver um filho como bênção. A gente vai ver um filho como dificuldade, como trabalho. A gente não vai ver o trabalho que nós temos, a bênção de termos aqui no Japão e ganhar tanto como uma oportunidade de abençoar outros. Mas a gente vai olhar o mundo de outra maneira. E eu falo assim, me dá essa sabedoria, Senhor. De entender que o que é me humilhar é me submeter à palavra de Deus. E submissão à palavra de Deus é quando alguém fala assim, aquela pessoa está com dificuldade. Você tem a graça de estender a mão. De você ter aquele tempo de ouvir, de você orar, de você chamar para uma nova experiência de vida. Mas a gente está correndo. E a gente corre tanto. Para quê? Por quem? Por quê? Qual o nosso propósito todos os dias? Então a humildade, se humilhar, me traz sabedoria.
E o segundo ponto é a obediência. Em Deuteronômio 8:2 diz: E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Obediência. Às vezes, quando a gente está na prova, a gente acha que Deus está sendo mal com a gente. Ficaram 40 anos no deserto para que Deus provasse e entendesse o que realmente estava no seu coração. A gente tem esses anos de vida pela frente e Deus vai nos provar todos os dias. E Ele quer que as pessoas permaneçam pelo pão da vida, não pelo pão desse mundo. Você vai permanecer? Você vai permanecer se nada der certo em relação àquilo que você está vindo pela igreja, orando, buscando? Você vai permanecer? Ontem eu encontrei com um rapaz e eu entreguei os documentos dele. Ele falou assim: quando sua família vem? E ele, assim, eu percebi que ele tinha, acho que ele tinha emagrecido uns 15 quilos. E daí ele pegou e falou assim: eles não vêm mais. Eu falei: mas o que aconteceu? Ela falou assim: a minha esposa pediu separação. E eu falei assim: você precisa encontrar ajuda, você precisa buscar ajuda. Ele falou assim: mas eu não estou desacreditado de Deus. E é assim que às vezes a gente vê Deus. Deus, se eu não tiver a minha família de volta, o Senhor não existe. Se o Senhor não me der tal coisa, o Senhor não existe. Só que às vezes a gente acha que isso é só no mundo lá fora. Mas a gente faz isso constantemente. Às vezes com os nossos filhos, com os nossos cônjuges, com os nossos amigos. Se você não for obediente, você não vai ter isso de mim. Se você não fizer aquilo que eu quero, eu não vou te dar esse serviço da mesma forma que você. É um dar, sabe? E a Bíblia nos chama a obediência. Deus prova o nosso coração quando estamos sozinhos. Ele quer que sejamos submissos a Ele, mesmo quando chegarmos na Terra Prometida. Será que se aquele povo chegasse em um mês na Terra Prometida, eles ainda, se em 40 anos, Deus provando o coração deles, eles não se submeteram? Imagine se em pouco tempo, se Deus te desse tudo aquilo que você acha que você precisa, se você estaria ainda na obediência. Terceiro ponto e último é que nós alcançamos misericórdia, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seria para assolação e para maldição, e que resgaste as suas vestes, e choraste perante mim. Também eu te ouvi, diz o Senhor. E depois aqui a gente vê tantos outros versículos de reis, né? Que ao ouvir a palavra se humilharam e orou, e Deus ouviu o clamor deles, né? E em Tiago 4,10 diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Às vezes a gente ouve esses versículos e fala assim: daí eu vou ser glorificado, aí eu vou ser posto. Não, Deus vai te exaltar, sabe por quê? Porque daí você vai entender e você vai para a glória. Você vai subir. Você vai entender que a exaltação que Deus está querendo te dar não é aqui na terra. Não é poço, não é carro, não é casa, não é dinheiro. Não é aquilo que o seu coração às vezes está achando que você merece. Mas é muito melhor, é muito maior. Em 1 Pedro 5,6 diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E se o meu povo se humilhar, a gente vai ver o melhor dessa terra, a gente vai conhecer, a gente vai permanecer nesse grupo que a Josi falou, e a gente vai conhecer Jesus. A gente vai ressuscitar junto com ele. Eu queria que o Gustavo colocasse uma música aqui, eu acho que agora eu ia falar para a Josi quando eu cheguei aqui, eu esqueci. Qual música? Minha colheita é o teu amor, minha herança é o teu amor, que é do disco Praise, Se Eu Me Humilhar. Eu queria que você se levantasse.
E, sabe, às vezes a gente ouve assim na igreja, né? Levante a sua mão. Aí você fica lá dentro do seu coração, nossa, de novo. Nossa, mas por que eu tenho que falar? Gente, se humilhar é uma atitude. Não é assim pra gente fazer como se fosse robótico, né? Às vezes nós precisamos ter atitudes diante de Deus. E às vezes nós não temos. Nós não ajoelhamos, nós não buscamos, nós não dizemos. E sentimentos precisam ser ditos. Senão eles ficam ali presos, sem a pessoa saber. Então, assim, você não olha a pessoa que está do seu lado. Eu queria que você fechasse os seus olhos, que você ouvisse, você cantasse, você orasse, você se expressasse para aquele que você diz que ama, por aquele que você diz que serve. A gente fala assim, eu amo, como diz Jesus é o centro, e às vezes nós estamos igual esses adolescentes. Não, eu não posso deixar Jesus tomar a frente da minha vida. Eu não posso deixar Jesus ser o centro, porque Ele vai mudar, sim, Ele vai mudar. Jesus, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer te levar para caminhos que você ainda não conhece. Caminhos esses que para o mundo talvez não seja a melhor posição. Mas que um dia você lá em cima, lá no céu, você vai entender algo que olho nenhum viu, pés nenhum pisaram, ouvidos nenhum ouviram, que Deus tem para aqueles que estão nele. Amém? Você fecha os seus olhos e escute isso. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar naquilo que me custa, tu me livrarás dos teus ouvidos a meu amor. Mas vai um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu me livrarás dos teus
somos igreja sem o nosso irmão. Nós não somos pais sem os nossos filhos. Às vezes nós não crescemos porque nós não nos submetemos. Eu queria assim dizer a você, se aqui na igreja uma pessoa, né, chegar para você e falar assim: Fernanda, você pode dar uma palavra, você pode cuidar da criança, você pode ajudar ali. Se você fechar o seu coração para aquilo que Deus está pedindo para você, você vai sempre ser uma criança. Agora, quando você começa a desenvolver esse papel de se submeter, não só, assim, às vezes a gente fala assim: não, mas não é Deus falando, Deus está usando o seu irmão para falar com você. E eu quero dizer assim que eu sou muito grata pela oportunidade que essa igreja sempre me deu. E vocês me ouvirem, e mesmo que, assim, por muitas vezes eu errei, vocês não me julgaram, vocês não deixaram de me chamar de novo. E é tão bom ver outras pessoas aqui, a Kátia, a Andréia, Fernanda, né? Lídia, Maurício, e tantas pessoas se dispondo a fazer parte. Fazer parte não é ficar só sentado, fazer parte é quando você se dispõe a fazer algo, mesmo que seja dobrar a cadeira, limpar a nossa igreja. E é normal, gente, sabia? Você errar, é normal você às vezes não estar bem em certos dias, mas é normal para o mundo você deixar. E é família e membro de Deus você permanecer, você continuar. Então, quando o irmão chegar diante de você e falar assim: querida, você está tão bravinha hoje, não olhe com olhos diferenciados. Se essas pessoas ainda falam alguma coisa por você e para você, é porque elas amam. E não se faz uma família sem momentos assim, sem momentos de gratidão, sem momentos de dizer a verdade, sem momentos de pedir ajuda, né? Pedir ajuda é tão de Deus. Você falar suas dificuldades é tão de Deus. Você dizer aquilo que você está sentindo é tão de Deus. Então, assim, que nós possamos ser humildes e nos ajudar uns aos outros e buscarmos apoio uns nos outros. Membro não é só ir e entrar e sair. Membro é isso é membro de uma academia, né? Era tão bom na academia, eles limpavam tudo, eu só ia lá usava. Agora a família é diferente. Família, às vezes você tem que dar um grito: dá pra você vir aqui? Dá pra você fazer isso hoje? E a família não deixa de ser família. Então, assim, eu queria agradecer. Eu não vou falar que eu não vou voltar aqui, porque assim, eu vou voltar toda hora aqui, vocês vão cansar de me ver. Eu até brinquei, né? Às vezes eu falo assim: eles estão se despedindo tanto, eles sabem que logo, logo eu tô de volta. Mas mais do que isso, assim, eu acho tão incrível isso, porque a gente vê assim, hoje a gente faz videoconferência, tem internet, mas isso já existia no tempo de Paulo. Era a oração entre os irmãos. Porque às vezes eles viajavam para tão distante, e às vezes aquela sensação, né? Ele orava assim, eu saldo os irmãos, né? E ele escrevia aquelas cartas tão lindas, e ele deixou tantas cartas para a igreja, e eu creio que a gente pode continuar fazendo isso. Não deixe de orar pelo seu irmão. E às vezes a gente está fazendo tanta coisa por aquele que está lá no Brasil, mas aquele irmão que está do seu lado, né? Você não pergunta se ele está bem, né? Você não para um tempo para obedecer a voz de Deus, para escutar. Então, assim, eu queria deixar essa palavra com vocês. E que nós não sejamos, assim, robóticos ou assim, tão racionais como esses meninos, né? Porque às vezes a gente tá aqui na igreja, a gente até canta, mas eles pelo menos, eles viram a profundidade da música. E eles decidiram não cantar. Pior ainda é aquele que canta, mas não vive. Que nós possamos cantar a palavra de Deus, que nós possamos ler a palavra de Deus, que nós possamos escutar. Que feio.
Hoje você não fez bonito. Ou parabéns, você foi lá e ajudou. Amém? Amém. Nós possamos Amém. ser obedientes. Amém. Deus abençoe.